Assembleia apresenta justificativa ao Tribunal de Justiça do Amazonas sobre a aprovação do aumento do número de desembargadores. Orçamento impositivo versus participativo. Deputados defendem diferentes pontos de vista. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver outros fatos que foram destaque durante a semana. Pelo fim da violência contra a mulher, campanha Laço Branco é lançada na Assembleia e recebe apoio dos parlamentares da Casa. Lotação e fugas. Sistema prisional do Amazonas entra em discussão na Alean. CPI da telefonia fecha acordo com o governo e as operadoras para redução de 10% nos serviços de internet. Órgãos de defesa do consumidor formalizam pedidos de criação de vara especializada. Deputado Chico Preto protocola a representação no Ministério Público Federal e pede a instauração de inquérito para apurar a conduta da Anatel. Profissionais da educação são agraciados na Assembleia com a medalha professora Inês de Vasconcelos Dias. E ainda, Ronaldo Tiradentes e Joaquim Marinho recebem do Poder Legislativo o título de cidadão do Amazonas. A Assembleia apresenta justificativa ao Tribunal de Justiça do Amazonas sobre a aprovação do aumento do número de desembargadores em caráter de urgência. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, afirmou que não houve tratamento de exceção e que outras 27 matérias foram aprovadas no mesmo regime. A Assembleia Legislativa justificou ao Tribunal de Justiça do Amazonas o motivo de ter votado sob regime de urgência o aumento do número de desembargadores no Estado. O pedido para que a aliança justificasse foi feito pelo próprio tribunal, após ter acatado a ação direta de inconstitucionalidade contra o aumento de autoria dos deputados Luiz Castro, Marcelo Ramos e José Ricardo. Na justificativa, o presidente voltou a explicar que a Casa agiu conforme o regimento interno, fato que foi reiterado inúmeras vezes quando indagado sobre o assunto pelos parlamentares de oposição. Tendo a consciência tranquila e a certeza de que todas as matérias que foram votadas tenham tido a orientação e tenham sido implementadas e votadas dentro do que prevê o nosso regimento. Votamos a matéria que prevê o aumento do número de desembargadores sob regime de urgência. Votamos a supressão do interstício. E eu tenho certeza de que tudo o que prevê o nosso regimento interno foi feito, assim como todas as matérias das demais instituições, seja do Poder Executivo, seja do Poder Judiciário, e até mesmo matérias oriundas do Ministério Público. Josué Neto afirmou ainda que, ao longo do ano de 2013, outros 27 projetos foram aprovados em caráter de urgência e que não houve tratamento de exceção para o voto do aumento do número de desembargadores. O pedido para que o projeto do tribunal fosse aprovado de forma urgente foi do deputado Berlamino Lins, que defendeu a matéria como garantia de maior celeridade e eficiência dos serviços jurisdicionais do Amazonas. A lei complementar que aumenta o número de desembargadores de 19 para 26 foi aprovada na Alean no início de novembro, com 18 votos a favor e 2 contra. Em visita à Assembleia Legislativa, o governador do Amazonas, Omar Aziz, falou sobre o orçamento impositivo, proposta de emenda à Constituição que reserva cota do orçamento para uso de emendas parlamentares. O chefe do Executivo afirmou que não é contra a medida, porém, pede critérios aos deputados para evitar ações eleitoreiras. A PEC já recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e está em tramitação na Comissão de Finanças da Casa. O texto prevê que metade dos recursos das emendas seja destinada à saúde e a outra metade à educação. A PEC deverá ser votada por todos os deputados no plenário da Casa. Para ser executada em 2014, o orçamento impositivo deve ser votado antes do projeto de lei orçamentária anual. Em visita à Assembleia Legislativa, o governador do estado, Omar Aziz, afirmou ser favorável à proposta, porém alertou para a necessidade de se formular critérios que garantam a destinação correta do montante alocado. Nós temos que saber bem como avaliar, você tem que regulamentar bem direitinho para não haver, muitas vezes, por equívoco, um desperdício. Então, eu acho que a participação dos deputados é importante, né? Não valeria para esse ano, parece que só vale para o ano que vem, uma informação que eu tenho.
mas eles mesmos têm a preocupação para que você não faça uma emenda ao orçamento, em que, em vez de você ajudar, você acaba prejudicando. A PEC foi assinada por 23 dos 24 parlamentares. Apenas o deputado José Ricardo, do PT, não assinou a proposta, de autoria coletiva. E no quadro Opinião Parlamentar de hoje, deputados defendem diferentes pontos de vista sobre o orçamento impositivo e o participativo. O orçamento impositivo ele acaba sendo muito limitado, porque, na verdade, são apenas as emendas que os parlamentares poderão apresentar, que representa menos de 1% do orçamento. O orçamento tem que ser discutido como um todo, e no processo participativo torna-se mais democrático. Por isso que é a minha defesa nesse processo. Ele é mais democrático, ele ouve o povo, respeita a população. Eu defendo, assim como outros deputados, uma flexibilidade maior, né, na destinação do recurso, não apenas ficar agregado na questão de saúde e educação. Nós temos a infraestrutura, nós temos a questão da defesa do consumidor, que eu acho que é uma questão importante, nós temos a segurança pública, enfim, nós temos uma série de destinação que eu acho que nós poderíamos elencar. Nós podemos até debater a redução do valor, eu não excluo essa possibilidade, desde que isso faça parte de uma discussão mais geral sobre o orçamento. Eu aceito discutir o valor se ele aceitar diminuir a margem de remanejamento, se ele aceitar aumentar o orçamento de saúde, que ele vem diminuindo nos últimos 5 anos, se ele aceitar aumentar o orçamento da Defensoria Pública. Então, se ele apresentar contrapartidas, eu sou um dos que aceito perfeitamente diminuir o valor das emendas do orçamento impositivo. Ainda que o Executivo tenha o olhar macro sobre todas as dificuldades e necessidades da população, a gente tem que levar em consideração os requerimentos, os pedidos, os apelos de comunidades especiais, de municípios onde a situação está um pouco mais complicada, e às vezes esse olhar clínico, não só na grandiosidade do Estado, mas nas particularidades do Estado, é importante para que esse orçamento impositivo e participativo possa gerar um retorno maior e melhor para a população. Eu vejo que as duas coisas, elas são democráticas porque elas se combinam. Então você primeiro deve iniciar um orçamento ouvindo a população e o tornando participativo, e em seguida ele vira impositivo porque ele será cumprido de acordo com aquilo que foi determinado pelas pessoas. Então o exercício democrático é isso, você ouve e depois cumpre. E o líder do PT na Casa, deputado José Ricardo, apresentou nesta terça-feira 106 emendas à Lei Orçamentária Anual do Estado para 2014. Entre as principais propostas está o repasse de R$ 39 milhões da Secretaria de Governo para a Secretaria de Estado da Saúde. O prazo de apresentação de emendas para a Lei Orçamentária de 2014 terminou nesta terça-feira. O projeto prevê um montante de 14 bilhões e meio de reais. Entre as principais emendas propostas pelo deputado José Ricardo estão a que destina 2% da receita tributária para integrar o orçamento participativo a ser discutido com a sociedade. O repasse de R$ 39 milhões da Secretaria de Governo, órgão com a extinção anunciada pelo chefe do Executivo Estadual na semana passada, para a Secretaria de Estado da Saúde, além de recursos para a implantação de defensorias públicas para o interior do Amazonas. O deputado Chico Preto também apresentou emendas. O líder da maioria na Assembleia Legislativa, deputado Chico Preto, apresentou 8 emendas ao projeto de lei orçamentária anual para 2014. De acordo com o parlamentar, as emendas têm o objetivo de fortalecer as atividades do setor primário e da Defesa Civil e ajudar a Defensoria Pública do Estado a se reestruturar para prestar melhores serviços à população, tanto na capital quanto no interior. Ao todo, as emendas totalizam quase R$ 70 milhões ao orçamento do Estado. Já a deputada Vera Castelo Branco apresentou uma emenda ao orçamento que visa reforçar o plano de regularização fundiária. E você vai ver a seguir: acordo entre a CPI da telefonia, operadoras e governo pode reduzir o ICMS que incide sobre a internet. E mais, a Assembleia homenageia profissionais com a medalha do Mérito Legislativo Educacional. Em casa, no carro ou no trabalho,
Você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. CPI da telefonia da Assembleia Legislativa fecha acordo com o governo do estado e operadoras para reduzir o ICMS das tarifas de internet no Amazonas. O projeto de lei prevê queda de 10% sobre o serviço. A matéria deve ser votada na ALEAN na próxima semana. Mais detalhes com o repórter Rafael Marques. O acordo foi firmado entre a Secretaria do Estado da Fazenda, Cefaz, e os membros da CPI da telefonia da Assembleia Legislativa na última quarta-feira. Eles se reuniram com o titular da Cefaz, Afonso Lobo, para discutir um novo texto de lei que visa definir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ICMS, para as tarifas de internet no Amazonas. A cobrança do ICMS, que hoje é de 30%, deve ser reduzida para 20%. De acordo com o relator, deputado Marcelo Ramos, esse novo percentual poderá ser cobrado já em janeiro de 2014. Isso vai fazer com que em janeiro, e nós vamos dar a agilidade necessária, a população de Manaus tenha 10% de redução na conta de internet e tenha também redução na conta de telefone e de TV a cabo, sempre que nesse pacote tiver serviço de internet. O secretário da Cefaz afirmou que as operadoras vão encaminhar uma proposta de redação até a próxima segunda-feira, dia 9 de dezembro, para que em seguida a Assembleia torne efetiva a redução da alíquota. E os membros da CPI da telefonia se reuniram com moradores do residencial Viver Melhor. A comunidade localizada na zona norte de Manaus não possui serviços de telefonia e internet. Durante a visita, os moradores aproveitaram para reclamar do serviço de água e esgoto no local. O residencial foi inaugurado em 2012 e atualmente abriga mais de 3.000 famílias. O conjunto habitacional foi construído com verbas dos governos estadual e federal e financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até R$ 1.600. Na tarde desta quinta-feira, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito se reuniram com alguns moradores do local para ouvir as reclamações sobre os serviços de internet e telefonia, que funciona de forma precária. Dona Marta mora há 1 ano no residencial. Ela explica que quando precisa fazer uma ligação é necessário sair de seu apartamento, na tentativa de conseguir completar a chamada. Segundo ela, nenhuma das operadoras de telefonia presta um serviço de qualidade na área. Muito difícil. Não funciona direito, não. A internet, principalmente, nós não temos direitinho. O telefone também. A TIM, então, nem pensar. A Oi, muitas vezes funciona, outras não funcionam, a maioria das vezes está sem sinal. Quando vocês precisam ligar para algum lugar, como é que a senhora faz? A gente tem que ficar, ou vai na janela, ou desce, vai para o meio da rua, ou vai lá para o início do conjunto, é assim. O presidente da CPI, deputado Marcos Rota, afirmou que vai cobrar das empresas prestadoras do serviço maior celeridade para solucionar o problema. A questão da telefonia, nós já entramos em contato com as operadoras. A Vivo, por exemplo, nos deu a garantia de que mais tardar em abril resolve o problema de sinal aqui dentro, né? Nós estamos com problemas técnicos também nos orelhões. Já convocamos a Oi para que a Oi faça esses reparos e estamos aguardando agora o posicionamento oficial da TIM, porque o sinal aqui é muito precário, né? Dentro dos apartamentos quase que não se tem sinal. Fora você ainda consegue em alguns pontos do conjunto, mas dentro é impossível. Então a missão principal hoje minha e do deputado Marcelo Ramos, que é o relator da CPI, é exatamente constatar a precariedade dos serviços em um conjunto dentro da cidade de Manaus, coisa que nós não podemos permitir. Já o relator da CPI afirmou que os moradores do residencial vivem isolados dentro da capital manauara. Não há ampliação da rede até aqui. O governo, quando concebeu isso aqui, já deveria ter exigido das empresas que montassem a rede para chegar até aqui. Eu falei com a Vivo hoje, eles me disseram que o planejamento da Vivo chegar aqui é abril. Então nós estamos falando aí de mais 5 meses, 4 meses e meio de espera, o que não é algo
muito razoável, nós vamos tentar pressionar para agilizar. Mas para mim está claro que trouxeram as pessoas para cá sem planejar, que elas precisavam de uma série de outros fatores, fora um teto, para conseguir viver com dignidade. Estamos isolados, é o interior, não é cidade, né, querido? Nós estamos no interior de Manaus. Durante a reunião, os moradores também reclamaram das cobranças abusivas nas contas de água, realizadas pela concessionária Manaus Ambiental. A dona Marta, além de não conseguir fazer ligações, agora tem uma conta de água no valor de mais de R$4.000 para pagar. Dia 3 de outubro eu voltei lá de novo, a moça me falou que já estava, em novembro viria tudo normalizado. Realmente veio, o número do hidrômetro veio direitinho, a leitura, porque eu fico fazendo, todo mês eu fico fazendo a leitura também, né? Em compensação veio R$ 4.013,99. Aí, eu já tinha ido lá com eles, né? Conversei, procurei fazer da melhor maneira que eu pude. Então aconteceu isso, aí eu tive que ir para o PROCON. No dia 14 deste mês, a Comissão de Defesa do Consumidor vai realizar um mutirão de serviços nas imediações do residencial Viver Melhor. O objetivo é auxiliar os moradores a resolver os problemas das cobranças abusivas nos serviços de água e esgoto. O presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAN, deputado Chico Preto, protocolou representação no Ministério Público Federal, solicitando a instauração de inquérito para apurar a conduta da Anatel. De acordo com o parlamentar, houve o descumprimento de obrigações de contrato. Entre os problemas identificados que comprovam o descaso ao plano de universalização das telecomunicações estão a má prestação do serviço de telefones públicos, mais conhecidos como orelhões, e a falta de postos de serviços de multifacilidades nas cooperativas rurais para facilitar o acesso à comunicação, desde ligações telefônicas ao serviço de internet. Por conta destes e de outros problemas, o presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAN, deputado Chico Preto, protocolou representação no Ministério Público Federal solicitando instauração de inquérito contra a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e as operadoras Oi e Embratel. A investigação irá preparar uma ação civil para verificar a iniciativa do Estado em implementar políticas para o setor de telecomunicações no interior do Amazonas. De acordo com o deputado Chico Preto, a iniciativa também servirá para uma ação de improbidade contra a gerência de universalização, responsáveis da Anatel e das concessionárias de telefonia. O parlamentar destacou que o objetivo do inquérito é apurar responsabilidades e disse ainda que a Anatel não fiscaliza o cumprimento de contratos das operadoras. E esta semana a comissão discutiu também a convocação dos aprovados no último concurso do Tribunal de Justiça do Estado. O Judiciário anunciou um cronograma de nomeações até maio de 2014. Representantes do Sindicato dos Servidores da Justiça, Tribunal de Contas do Estado, aprovados no concurso do Tribunal de Justiça, e o presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAN, deputado Marco Antônio Chico Preto, se reuniram para debater a convocação dos aprovados no certame do TJM. Segundo Chico Preto, a ALEAN irá abrir o diálogo junto ao Judiciário para agilizar a convocação dos novos servidores. Essa é uma resposta a uma manifestação de um grupo de concursados do último concurso do Tribunal de Justiça. O interesse nosso, representando a sociedade, é que o tribunal sempre procure responder às demandas da sociedade. E nós sabemos que o aumento do número de servidores, para alguns casos, eles são necessários, razão pela qual a Assembleia convidou a todos que têm relação com o assunto para um debate sereno, franco, aberto, em prol de um único objetivo: oferecer, a partir do Judiciário, melhores serviços à nossa população. Outro tema abordado foi o excesso de estagiários e funcionários temporários que atuam no órgão. Uma nova reunião deverá ser realizada com a presença de representantes do TJ para debater os assuntos. Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia recebe alunos da Faculdade Tairi. Os acadêmicos reivindicam a continuação dos cursos. A faculdade ameaça fechar as portas, prejudicando o ano letivo. Os alunos do último período dos cursos de Administração, de Serviço Social e de Pedagogia da Faculdade Tairi temem perder o fim do ano letivo, pois a instituição ameaça fechar as portas por motivo de falência. Os acadêmicos estiveram na Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN para pedir um apoio. Eles foram recebidos pelo presidente da comissão, deputado Marcos Rota, e pelo defensor público Carlos Almeida Filho. A aluna Ana Cristina Trindade explica que a melhor solução para que eles não saiam prejudicados seria a transferência para uma outra instituição, sem a cobrança de taxa. A transferência seria o melhor caminho,
que eles melhorassem mais, dessem uma via melhor para nós possamos ser transferidos, não cobrasse essa taxa absurda de 380 que eles estão cobrando, né? E também nós estamos nos sentindo assim, constrangidos na faculdade, porque de uma certa maneira fomos afetados psicologicamente. Durante a reunião, a comissão ouviu as reivindicações dos alunos, mas a faculdade não mostrou uma solução ao problema. Segundo o representante da Defensoria Pública, os acadêmicos têm por direito ser transferidos sem ônus. E entendemos que, se por um acaso ou não houver possibilidade de continuidade do curso, os alunos têm direito de se mudar para qualquer outro curso de forma gratuita. Então, o nosso posicionamento é esse, não só ao final do 7º período, mas também a qualquer momento. Então, se eles se sentirem já agora prejudicados, têm direito de se mover, mas não pode ser cobrado dele nenhum custo. De acordo com o deputado Marcos Rota, caso a instituição não encontre uma alternativa, a comissão buscará a reparação via judicial. Então, o papel inicial da comissão é tentar criar um acordo. E o acordo estipulado por nós é de que haverá isenção para aqueles alunos que queiram sair espontaneamente da instituição sem nenhum tipo de ônus. Então, colocamos essa proposta, a instituição ficou de avaliar essa proposta ou fazer uma contraproposta. Se nós não conseguimos firmar um acordo, que é o interesse maior da comissão, da Defensoria e da Delegacia do Consumidor, nós haveremos de buscar, então, a reparação via judicial. Outra reunião está marcada para a próxima terça-feira, dia 10 de dezembro, para que a Faculdade Tairi possa ser ouvida novamente e fechar um acordo com os alunos. 2013 marca os 50 anos do modelo educacional de jovens e adultos desenvolvido por Paulo Freire. Para comemorar a data, o presidente da Comissão de Educação da ALEAN, deputado Sidney Leite, realizou uma sessão especial em homenagem à trajetória do educador. Esteve presente ao evento a viúva de Paulo Freire e representantes da área de ensino do Estado. Paulo Freire foi o mais célebre educador brasileiro com atuação reconhecida internacionalmente. Autor da Pedagogia do Oprimido e conhecido pelo método de alfabetização de jovens e adultos, defendia como objetivo da escola ensinar o aluno a ler o mundo para poder transformá-lo. A primeira experiência que realizou foi na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, em que o educador ensinou 300 adultos a ler e escrever em 45 dias. A prática de educação utilizada aproximou Paulo da teologia da libertação e abriu um novo caminho entre professores e alunos. Após 16 anos de sua morte, o ano de 2013 marca 50 anos de experiência na área de ensino e a Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado Sidney Leite, realizou uma sessão especial para comemorar a data. Uma manifestação a nível de Brasil e capitaneada pelo Ministério da Educação de comemoração de 50 anos do método Paulo Freire, tanto no que diz respeito à alfabetização como à educação em si, uma educação mais humana, uma educação mais simples, mais eficaz. Tanto é que ela é reconhecida pela Organização das Nações Unidas e nós, aqui no Amazonas, na Comissão de Educação da Assembleia, estamos prestando essa homenagem e até para que a gente possa refletir, pensar, mas também entendo que sempre debater educação é bom. A viúva de Paulo, Ana Maria Araújo Freire, participou do evento e destacou a satisfação em receber a homenagem. Essa é uma grande homenagem, não é? É uma grande homenagem que o legislativo desse estado enorme, poderoso, belíssimo, fantástico, que é o Amazonas, está fazendo a meu marido. Nós temos que perpetuar os nossos líderes, os homens que lutaram por esse país, os homens que deram a sua vida para fazer disso um país de verdade, um país grande como ele merece ser. E Paulo foi um deles. Esta professora da UFAM destaca algumas mudanças na educação a partir do modelo adotado por Freire. Ele trouxe a realidade cultural das pessoas que se configuravam como foco da ação educativa, da ação pedagógica, para incorporar a ação dos educadores. E isso representa, do meu ponto de vista, um avanço enorme. Outra iniciativa do deputado Sidney Leite para reconhecer o trabalho do educador foi a criação da sala com o nome de Paulo na Escola do Legislativo na Assembleia.
Ele foi muito feliz em dar essa sugestão, inclusive a escola do Legislativo colocando uma sala à disposição para esse nome, né, de uma pessoa que fez muito pela educação, pela filosofia de educação, mudou a filosofia de educação do país, é de renome internacional, e para nós nos orgulha muito ter um privilégio de ter uma sala com o nome de Paulo Freire. Além disso, o parlamentar apresentou alguns projetos voltados para a educação que homenageiam Paulo. O requerimento para que o governo do estado batize um estabelecimento de ensino do Amazonas com o nome do professor, além da proposta que institui a medalha Professor Paulo Freire, concedida a instituições de ensino e personalidades que contribuíram para o avanço da educação no Amazonas. O projeto tramita na casa. A Assembleia Legislativa do Amazonas entregou na tarde desta quarta-feira a medalha do Mérito Legislativo Educacional professor Inês de Vasconcelos Dias a 35 profissionais que mais se destacaram na área do ensino no Amazonas. A iniciativa foi do presidente da Comissão de Educação e Cultura, deputado Sidney Leite. Este ano, 35 profissionais da área da educação foram homenageados pelos trabalhos dedicados ao setor no Amazonas. Entre eles, o reitor do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Amazonas, IFAM, João Martins Dias, o reitor da Universidade do Estado, UEA, o professor doutor Cleinaldo de Almeida Costa e a gerente de educação escolar indígena da SEDUC, Alva Rosa Lana Vieira. Cada um deles receberam a medalha do Mérito Legislativo Educacional, professora Inês de Vasconcelos Dias, indicados pelos parlamentares da casa. Estamos levando uma educação profissional para que o filho da terra desenvolva, faça um desenvolvimento com sustentabilidade, inclusive mantendo o seu grau de cultura, a sociabilidade, para que não fique atrofiado. E sim, ele se forme cidadão com conhecimento, mas respeitando a cultura da sua terra. A Universidade do Estado do Amazonas, conforme determinação do nosso governador Omar Aziz, do nosso vice-governador José Melo, tem feito impacto na educação hoje com 25 mil alunos nos nossos 62 municípios do Estado do Amazonas. Nós teremos 37 cursos funcionando em 2014, destes 7 cursos novos, com 2.500 novas vagas que foram oferecidas no vestibular de 2013 com acesso em 2014. É um impacto relativo à presença de alunos no interior, a geração de emprego e renda, e é o governo do Estado do Amazonas efetivamente criando oportunidades. Temos mais de 57 mil alunos, aproximadamente 3 mil professores, 65 etnias que praticamente moram nos confins dos municípios, e o trabalho de educação escolar indígena é um desafio. A homenagem é o resultado do projeto de resolução legislativa do deputado Sidney Leite, que transformou o caráter com que era concedida a medalha. O parlamentar afirmou que esta é uma forma de reconhecer a importância do profissional da área para o processo democrático social. Nós temos experiências exitosas, fruto da dedicação, da luta e determinação, mas acima de tudo do amor de gestores, de pedagogos, orientadores, professores, enfim, daqueles que trabalham com a educação, que estão lá na ponta, na escola, e que são experiências que contribuem sobremaneira para o desenvolvimento da educação do Estado do Amazonas. E a entrega dessa medalha é um reconhecimento por parte da Assembleia e que dá vazão para que a sociedade tenha conhecimento dessa experiência, que deve ser copiada, deve servir de modelo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, destacou a iniciativa da casa em prestar a homenagem. É importante a gente externar o carinho e o respeito que essa casa tem pelos educadores do Amazonas. Então, essa honraria foi entregue com muito carinho, com muito respeito a pessoas que fazem da sua vida a educação no Amazonas. A educação tem sido palco, tem sido tema dos grandes debates que essa casa tem mantido, e nós estamos aqui justamente para trabalhar pela educação e para homenagear também as pessoas que utilizam a sua força, a sua saúde para promover a educação no nosso estado. A medalha leva o nome da professora Inês de Vasconcelos Dias, que dedicou toda a vida profissional ao magistério no Amazonas. A educadora foi secretária de Educação do Estado de 1971 a 1975, consolidando a formação e capacitação como ato contínuo no processo de ensino de aprendizagem em todos os níveis e etapas de formação.
Deputada Juta Afonso participa no Acre do Parlamento Amazônico. O parlamentar que falou com nossa equipe por telefone cobra a regulamentação da lei que cria as áreas de livre comércio nas regiões de fronteiras no Brasil. A lei que estabelece a área de livre comércio entre os países que fazem fronteira com o Brasil já foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, mas ainda não está sendo cumprida pela falta de regulamentação. O 6º encontro do Parlamento Amazônico, que reuniu 20 dos 250 deputados que compõem o parlamento, discutiu a situação das áreas de livre comércio. O deputado pelo PP, Adjuto Afonso, participou do evento. Nossa equipe conversou por telefone com o parlamentar. Ele afirmou que os estados do Amazonas e do Acre estão tendo prejuízos com a falta de regulamentação da lei. A cidade gêmea lá está crescendo a nossas custas, porque o nosso recurso está indo gerar emprego e gerar renda. O que ocorre hoje é que uma cidade como Tabatinga é esvaziada. Todo mundo sai para comprar mais barato em Letícia. Você vê que uma própria moto, ou um depoimento de um vereador aqui, que uma moto fabricada em Manaus se compra em Letícia por R$ 3.500. Em Tabatinga se compra por R$ 7.000. Você acha que a pessoa que mora em Tabatinga vai comprar em Letícia ou vai comprar em Tabatinga ou vai comprar em Letícia? Ele vai comprar em Letícia, que é mais barato, porque Letícia goza dos incentivos fiscais que o governo colombiano dá lá. O que nós queremos é que o governo brasileiro regulamente essa lei para que a gente possa, porque aí o nosso capital foge. O capital que era para estar em Tabatinga, gerando emprego e gerando a renda, vai gerar emprego e vai gerar renda lá no estado colombiano. Adjuto afirmou ainda que o evento foi realizado para cobrar dos órgãos responsáveis a regulamentação da lei. Uma carta de intenção será escrita ao final do encontro, cobrando da Receita Federal uma postura quanto à regularização das áreas de livre comércio, principalmente no que diz respeito aos estados que compõem a região amazônica. Na realidade, essa carta ela vai ser assinada hoje por todos os parlamentares presentes, carta do Acre, e vai ser encaminhada aos órgãos competentes. Vai ser encaminhada não a presidente já cumpriu a parte dela, ela sancionou a lei. Que tem que as bancadas hoje exigirem da Receita Federal que regulamentem a lei. Quais os produtos que essas áreas de consideradas cidade de gêmea vão poder vender com invenções fiscais com algum tipo de incentivo. É isso que a gente vai definir hoje. Campanha Laço Branco é lançada na Assembleia Legislativa e ainda a audiência pública debate sobre o sistema prisional. É o que você vai ver no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Homens pelo fim da violência contra a mulher. Esse é o tema da campanha Laço Branco, lançada nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa. O evento contou com a participação de órgãos do poder público, além de movimentos sociais. A campanha do Laço Branco tem por objetivo sensibilizar, envolver e mobilizar os homens em ações pelo fim de todas as formas de violência contra a mulher. A ideia é engajar o público masculino em prol das ações realizadas por movimentos de mulheres. O objetivo é equidade de gênero e justiça social. O lançamento no Amazonas ocorreu na sede da Assembleia Legislativa. A presidente da Comissão da Mulher e das Famílias da Casa, deputada Conceição Sampaio, afirmou que o alto índice de violência contra a mulher é um mal histórico que precisa terminar. É um problema de uma sociedade que está manchada. Então nós precisamos recontar a nossa história, precisamos coibir esse mal que mata mulheres nesse país e no mundo inteiro. Agora, para isso é preciso ter atitude e é preciso assumir compromissos. E a Assembleia, no dia de hoje, faz também sua adesão. Nós temos procurado todos os anos, desde 2006, quando a lei foi sancionada, a Lei 11.340, fazer com que a Assembleia, que é a casa que faz leis para o povo do Amazonas, ela possa ser protagonista também nesse processo, juntamente com os movimentos de mulheres e as instituições. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, destacou o papel do poder público na causa. O poder público tem se demonstrado nos últimos anos muito preocupado com essas questões. Não é à toa que tanto o poder judiciário quanto
o Poder Executivo, através da Polícia Civil, das delegacias que foram instituídas há muito pouco tempo nas capitais mais importantes do Brasil, através da Delegacia da Mulher. Então, essa campanha ela vem no momento em que é importante nós criarmos a conscientização para esse tema, o tema de combate à violência contra as mulheres, principalmente a violência doméstica, né? A gente sabe que os maiores índices são dentro de casa. Para a senadora Vanessa Graziotin, a sociedade só estará livre da violência de gênero com o envolvimento dos próprios homens nesta luta. O foco principal dessa campanha do Laço Branco são os homens. Os homens que precisam se conscientizar de que o melhor dos mundos é o mundo onde se vive em paz, que amor não combina com ódio, que o machismo leva à morte. Os dados são alarmantes. A Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2006 para combater a violência contra a mulher, não teve impacto no número de mortes por esse tipo de agressão. Segundo o IPEA, as taxas de mortalidades antes e depois da lei permanecem quase que inalteradas. A violência contra as mulheres também empobrece. De acordo com dados do Banco Interamericano do Desenvolvimento, o Brasil é o país da América Latina que mais perde com a violência doméstica, totalizando 10,5% do produto interno bruto. O sistema prisional do Amazonas está com um excedente de mais de 100% do limite de vagas ofertadas nas cadeias públicas. Com a superlotação, as fugas e rebeliões são constantes. Na Assembleia, o assunto entrou em pauta e reuniu autoridades durante a audiência pública proposta pelo deputado Luiz Castro. Dados da Secretaria de Justiça e de Direitos Humanos apontam que, em 2012, o Amazonas possuía mais de 7 mil presos, dos quais quase 5 mil encontravam-se reclusos em Manaus. Pelo menos 2 dos 4 presídios para presos provisórios da capital estão superlotados. É o que tem afirmado órgãos ligados ao setor. Em audiência pública na Assembleia se discutiu o excesso de lotação nos presídios do Amazonas. Segundo o representante do grupo de monitoramento carcerário, muitas das vezes a causa da superlotação está ligada à falta de condições dentro do presídio para o cumprimento da pena. Temos visto que, em alguns casos, o problema de lotação ele se avoluma com a falta de condições dentro do presídio para o cumprimento da pena, que vai desde a falta do espaço físico até o problema de dignidade no cumprimento da pena, onde faltam coisas básicas que vão desde produtos de higiene pessoal até espaço físico dentro da cela. Para o Conselheiro Nacional dos Direitos Humanos, Renato de Almeida, é preciso que haja um diálogo entre o governo e a sociedade civil, junto com o judiciário, para que possam encontrar uma solução para o problema dos presídios. Se você for fazer uma entrevista com a maioria dos presos, ele tem as mesmas respostas. Por que está aqui dentro? Eles respondem, porque aqui dentro é melhor do que lá fora. Então, se não tiver uma situação que junta os ministérios do Trabalho, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o próprio Ministério da Justiça, dando educação e trabalho a esses presos quando vêm aqui fora para entregar à sociedade, e a sociedade também poder acolhê-los sem discriminação e com respeito, eu acho que com certeza não estariam lotados os presídios. No Amazonas, a quantidade de presos nos sistemas prisionais já ultrapassa 100% das vagas. Só para se ter uma ideia, em todo o estado, das mais de 3 mil vagas existentes, os presídios já possuem 8 mil internos. Em Manaus, a situação não é diferente. Das mais de 2 mil vagas, só de internos, a capital possui mais de 5 mil, o que corresponde a 99% de excedente. Grande parte das pessoas presas aqui em Manaus são presos provisórios, e grande parte desses presos provisórios, no final do processo, eles vão ter direito a uma pena alternativa. Então, se eles vão ter direito a uma pena alternativa no final, por que responder ao processo preso? O gestor do sistema prisional ele tem que se preocupar em gerenciar todos esses conflitos apresentados, principalmente no que tange à superlotação. Esta, uma vez que não é um problema que pode ser resolvido de imediato pela própria Sejus ou pelo Poder Executivo, uma vez que as pessoas privadas de liberdade só podem entrar no sistema prisional, sair ou serem transferidas por ordem de um juiz. E isso aí já tem a participação direta, então, do Poder Judiciário. É preciso que esses sistemas se comuniquem para que se encontre uma solução rápida para toda essa problemática que vem realmente tomando conta do cenário atual no Amazonas e no Brasil.
Um dos pontos também discutidos na audiência foi a questão das fugas e rebeliões nos presídios. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, só em 2012, 554 presos fugiram das penitenciárias em Manaus. A Assembleia Legislativa tem o dever de se assenhorar dos dados, de compreender o que está acontecendo e ajudar a construir uma política mais eficiente. Não se trata apenas de aumentar a capacidade dos presídios, mas de diminuir o número de presos provisórios, de melhorar os trabalhos de ressocialização, de linkar tudo isso com um trabalho de prevenção e de definir uma política de gestão mais organizada, mais eficiente para o sistema penitenciário. Para Luiz Castro, a partir dessas discussões, espera-se que a Justiça possa avaliar de forma mais célere os condenados que nunca foram definitivamente julgados. Uma pesquisa publicada no site do Ministério da Justiça revelou que as polícias civil e militar do Amazonas aparecem nas últimas colocações entre as corporações do país no quesito confiança da população. Na Alean, o presidente da Comissão de Segurança, deputado Cabo Maciel, comentou os dados. Na região norte, os 2 estados de maior população têm as corporações com os menores índices de confiabilidade. No Amazonas, 8,4% da população considera a Polícia Militar muito confiável e no Pará, 8,9%. São as únicas unidades da federação com a taxa de avaliação abaixo dos 10%. Em Manaus, apenas 6,7% da população considera a Polícia Militar confiável. Em relação à confiança na Polícia Civil, ainda em Manaus, o número cai para 5,9%. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Cabo Maciel, afirmou desacreditar nos dados revelados pela pesquisa. O parlamentar destacou os investimentos que o Executivo tem efetuado em prol da segurança, além da ampliação do programa Ronda no Bairro ao interior do estado. Eu não acredito que a Polícia do Amazonas, que tem um programa que está funcionando ativamente, onde o governador eleva de 13, construiu mais 17 DIPs dentro de Manaus, onde nós presenciamos viaturas se cruzarem na mesma rua, motocicletas se cruzarem na mesma rua, a presença ativa da Polícia Militar na periferia de Manaus, nos grandes eventos de Manaus, a polícia tem estado presente, fazendo seu papel, fazendo as suas abordagens, as suas operações. Eu não acredito, não vou tomar como referência, defendo a polícia do meu estado. O programa Ronda no Bairro foi lançado em fevereiro de 2012 e é considerado hoje pelo governo do estado como o principal alicerce da política de segurança pública. Órgãos de defesa do consumidor formalizam pedidos de criação de vara especializada. A meta é dar agilidade aos processos, centralizando as atividades. Na reunião realizada na Assembleia Legislativa, que definiu o conteúdo do ofício a ser formalizado junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas, solicitando a criação de uma vara especializada em ações coletivas e criminais, participaram o Ministério Público do Estado, representado pelo promotor Otávio Gomes, a Defensoria Pública, com a participação do defensor Carlos Almeida Filho, o titular da 2ª Vara do Juizado Especial Cível, Luiz Nascimento de Albuquerque, a própria Comissão de Defesa do Consumidor da Alean, presidida pelo deputado pelo PMDB Marcos Rota, e ainda a Delegacia do Consumidor. O juiz Luiz Nascimento Albuquerque explicou que a 2ª Vara do Juizado já é especializada por tratar apenas de processos oriundos de reclamações do PROCON e de relações de consumo. Essa vara, nos moldes do que o deputado está propondo, de criar uma vara para ações coletivas do consumidor, eu acho que ela é muito bem-vinda, né? Eu acho que pode funcionar muito bem e, nesse aspecto aí, eu dou todo o apoio para a criação dessa vara. O promotor do Ministério Público do Estado, Otávio Gomes, destacou a importância da criação da vara especializada em ações coletivas relacionadas ao consumo. Otávio Gomes defende a centralização de todos os processos contra prestadoras de serviços que tramitam em diversas varas em Manaus. Nós estaríamos concentrando as questões coletivas e as questões criminais nessa vara, evidentemente unificando todas essas ações que já existem tramitando nas mais de 10 varas cíveis em Manaus. Isso faria com que também se criasse uma identificação do magistrado com essa questão, que é muito sensível, né? Hoje, em nível de Brasil, nós podemos dizer
que é um dos pontos mais importantes discutidos, é a questão do consumidor. Porque você tem várias áreas aí, né? A área do plano de saúde, a área de bancos, energia, telefonia, água, transporte coletivo. Carlos Almeida Filho afirmou que a Defensoria Pública é muito solicitada por consumidores que se sentem lesados. É muito comum a população observar falhas nos sistemas de fornecimento de água, de energia, telefonia, planos de saúde e outros na mesma situação. Muito comumente, esses problemas acabam desembocando em atuações coletivas, e essas atuações coletivas têm sido levadas a efeito, inclusive com o PROCON, inclusive, essencialmente, com o Ministério Público e com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Só que o grande problema é que essa judicialização acaba desembocando num judiciário que, infelizmente, já se encontra assoberbado. O procedimento judicial coletivo é um procedimento diferenciado do procedimento individual de defesa do consumidor, razão pela qual entendemos que a criação de uma vara específica para tratamento de questões coletivas ajudará não só o judiciário a dar um tratamento mais direto, específico e diferenciado conforme exige o Código de Defesa do Consumidor, como se traduzirá numa resposta muito mais eficaz para o consumidor. Georges da Costa, da Delegacia do Consumidor, destacou a agilidade que pode ser dada nos inquéritos policiais. Exatamente por tratar de questões pontuais, ela pode dar maior celeridade para a nossa atividade, que é a atividade em campo, né? A fiscalização no dia a dia, nas ruas. Muitas vezes ela precisa de um mandado de busca e apreensão, da quebra de um sigilo telefônico, que nas varas comuns acaba demorando um pouquinho mais pelo volume de serviço. Se tratando de uma especializada, o serviço obviamente vai sair mais rápido e mais objetivo também. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado pelo PMDB Marcos Rota, lembrou que a reivindicação de criar uma vara especializada para as relações coletivas de consumo é de 1999. O parlamentar também destacou a rapidez e agilidade que podem ser dadas após a criação da vara. Nós já tivemos um pré-contato com o presidente do tribunal, desembargador Ari Moutinho, que foi muito receptivo a essa ideia, excluindo a questão das relações individuais, das ações individuais. Então nós estamos formalizando hoje um documento único em nome dessas entidades, em nome do Poder Legislativo também, para que a gente possa ter uma vara especializada nas relações de consumo com ações coletivas e criminais. O objetivo maior de tudo isso é a agilidade, é a otimização, é a centralização dessas ações numa única vara. Uma reunião deve ser agendada com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Ari Moutinho, para oficializar o pedido. A Diretoria de Saúde da Assembleia Legislativa iniciou uma campanha de doação de sangue. O objetivo é sensibilizar os servidores. Um gesto que pode salvar vidas. Apesar da importância e da simplicidade do ato, o Ministério da Saúde aponta que apenas 1,9% dos brasileiros doam sangue. Ainda segundo o governo federal, o número ideal seria uma população composta de 3% de doadores. Em feriados como o Carnaval ou o Ano Novo, aumentam os acidentes e, com isso, a procura pelas bolsas sanguíneas. Nesses períodos, os doadores voluntários regulares são insuficientes para manter o estoque do Hemoan. São nessas épocas em que a população deve se sensibilizar e garantir o suprimento das demandas em todo o estado. Com o objetivo de conscientizar os servidores da Lean, a Diretoria de Saúde da Casa está promovendo uma campanha de apoio à doação. Os funcionários interessados em doar sangue serão cadastrados e acionados no caso de necessidade. Essa ideia surgiu a partir do nosso trabalho, né, das demandas que nós enfrentamos quando algum servidor adoece ou precisa para algum familiar, né, de doadores de sangue. Então, nós nos deparamos com essa situação de dificuldade, de correr atrás das pessoas. Então, surgiu a ideia de fazer um projeto nesse sentido, de fazer uma parceria com a Hemoan, para poder, nessas horas mais difíceis, né, da vida da gente, né, na hora da doença, a gente ter a quem recorrer sem muitos transtornos, né? Porque a partir dessa criação de um banco de dados, o que acontece? Quando o servidor precisar, ele nos aciona e nós fazemos esse contato com o Hemoan e o Hemoan imediatamente libera. Até o fim do ano, um mutirão deverá ser realizado para a doação de sangue na própria Assembleia Legislativa. Quem tiver boa saúde, peso acima de 50 quilos e idade entre 16 e 69 anos pode participar. O doador também deve apresentar documentos de identidade. Algumas recomendações são importantes na hora de realizar esse gesto de solidariedade. Nunca doe sangue em jejum.
Faça um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior. Não ingira bebida alcoólica 12 horas antes e não fume ao menos 2 horas antes da doação. Também é importante evitar alimentos gordurosos e esforço físico antes e depois da doação. Nesse momento, eu quero pedir para todos os servidores da Assembleia que se engajem, né, nesse movimento solidário, porque não é para ajudar só uma pessoa, né? É o coletivo, é toda a comunidade, é o servidor, é a família, são todos. E aí eu peço esse empenho que cada um converse, né, com alguém da família para ser um doador, tá? E compareça a partir de segunda-feira na Diretoria de Saúde e nos procure para fazer esse cadastro. O radialista e ex-deputado estadual Ronaldo Tiradentes, natural de Minas Gerais, recebeu na Assembleia o título de cidadão do Amazonas. O autor da proposta foi o deputado pelo PSDB, Arthur Bisneto, que durante a cerimônia ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelo homenageado. Parlamentares, familiares e amigos vieram à Casa Legislativa prestar homenagem ao comunicador e empresário Ronaldo Tiradentes, que também foi deputado estadual. Durante sessão especial, o homenageado recebeu o título de cidadão do Amazonas. A proposta, apresentada pelo deputado estadual Arthur Bisneto, do PSDB, foi votada e aprovada pelos demais parlamentares. Aos 17 anos, Ronaldo Tiradentes mudou-se para Manaus e começou a trabalhar na Rádio Baré, integrando a equipe esportiva. No campo político, em 1990, se elegeu deputado estadual e, durante o mandato, criou a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Ronaldo Tiradentes afirma que o reconhecimento de parte da vida pela Assembleia é uma grande honra. Eu fui deputado há 8 anos e participei de festas iguais a essas várias vezes. Vi a Assembleia outorgar títulos para várias personalidades e confesso que sempre tive muita inveja das pessoas que foram homenageadas com esse título. Estou há 35 anos aqui no estado do Amazonas, não sei se sou merecedor do título, mas asseguro que todos os dias eu dedico toda a minha boa vontade, todo o meu entusiasmo, todo o meu amor ao estado para ser merecedor desse título. Estou muito feliz, é um dos momentos mais especiais da minha vida. O autor da proposta destaca a vida pública do empresário. Essa é uma homenagem justa, que já foi aprovada há muito tempo. Nós só acertamos a data agora para esse fim de ano, mas eu fico muito feliz de saber que todos os colegas foram, portanto, unânimes em aprovar essa medida e eu fico feliz de ser o autor. Sério, um homem trabalhador, empregador e um excelente pai. Eu acho que o grande ponto do Ronaldo Tiradentes é esse. Chefes do Executivo também se fizeram presentes na Assembleia e prestigiaram a homenagem. O Ronaldo é uma pessoa que escolheu Manaus, que foi deputado por 2 vezes, é proprietário de rede de comunicação e uma pessoa que eu tenho e conheço há muitos anos. Né? Sei do esforço que ele teve para chegar aqui. E hoje, assim como prestigio outros meios de comunicação, quando tem esse tipo de homenagem, eu estou homenageando o Ronaldo também aqui, como título de cidadão do Amazonas que recebe hoje. O título de cidadão do Amazonas foi criado por meio de resolução legislativa, em 10 de dezembro de 1977, concedido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao Estado e ao povo, além de possuir caráter e conduta ilibada. E o português naturalizado brasileiro Joaquim Marinho também recebeu o título de cidadão do Amazonas na Assembleia Legislativa. O autor da proposta foi o deputado Marcelo Ramos. Joaquim Marinho já ocupou diversos cargos públicos no estado e também foi o criador do primeiro Festival Norte de Cinema Brasileiro. Joaquim Marques Marinho nasceu na cidade do Porto, em Portugal, em 1º de maio de 1943. Optou pela nacionalidade brasileira em maio de 1963. Veio para o estado do Amazonas aos 10 anos de idade e hoje, aos 70, recebe o título de cidadão do Amazonas da Assembleia Legislativa. O homenageado, que foi o primeiro presidente da empresa amazonense de turismo e membro e presidente fundador do Grupo de Estudos Cinematográficos do Amazonas, ficou satisfeito com a homenagem. Aqui realmente é minha terra e finalmente eu posso dizer que estamos na terra. Recebo com todo gosto, com todos os amigos, com toda a família, enfim, com o pessoal que eu aprendi a gostar e eles aprenderam a gostar de mim. Tem alguns que não gostam, mas esses aí vão por águas abaixo. Mas é um prazer estar aqui e é um prazer estar recebendo essa homenagem. A concessão do título de cidadão do Amazonas a Joaquim Marinho foi proposta pelo ex-deputado Evilásio Nascimento, em setembro de 2006, mas não chegou a ser realizada. Eu, quando deputado, percebi que eu me achei no direito, até pelo convívio com ele, por amizade ao Joaquim Marinho,
de oferecer a ele o título de cidadão amazonense. E fiz isso. Encaminhei, infelizmente o ano era um ano político e acredito que por conta desta questão política da época, por imposições do próprio Joaquim Marinho, esse título não foi outorgado. Quis Deus que depois de alguns anos, um deputado amigo nosso aqui da casa, o Marcelo Ramos, desengavetou este projeto e merecidamente ofereceu o título de cidadão ao Joaquim Marinho, que de coração já era amazonense desde o dia que botou os pés nessa terra. A proposta foi acolhida pelo deputado estadual Marcelo Ramos, que ressaltou o trabalho cultural desenvolvido pelo homenageado. Na verdade, essa é uma proposta antiga do ex-deputado Evilásio Nascimento e eu resgatei para fazer essa justa homenagem. Joaquim Marinho é alguém que tem uma intensa participação na vida cultural do nosso estado, muito envolvido com cinema, com música, com literatura, um colecionador, já foi várias vezes secretário de Cultura e de Turismo do nosso estado, é um português naturalizado brasileiro, mas que pela sua trajetória de vida já tem o Amazonas no coração e agora o Amazonas com muito orgulho o recebe como seu cidadão. Marinho, que é conhecido pelas opiniões polêmicas, também ganhou destaque como escritor e é autor dos livros Manaus, Meu Sonho e Amazônia, Nossos Selos. E nesta sexta-feira foi realizado o sorteio das seleções dos Jogos da Copa do Mundo de 2014. E Manaus vai sediar partidas com grandes seleções. Mais informações com a repórter Priscila Sena. E logo no primeiro jogo da Copa do Mundo de 2014 em Manaus, a estreia será de grande responsabilidade. Isso porque Itália e Inglaterra foram sorteadas para abrir os jogos na capital amazonense. Outros grandes confrontos ficarão por conta de Portugal e Estados Unidos, além de Camarões e Croácia, Honduras e Suíça, que foram seleções sorteadas para jogar na Arena da Amazônia. Priscila Sena para o Alean Notícias. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 9 de dezembro. Às 9 horas da manhã, a deputada Conceição Sampaio realiza audiência pública em alusão ao Dia do Fonoaudiólogo, no mini plenário Cônego Azevedo. Deputado Arthur Bisneto entrega o título de cidadão do Amazonas ao desembargador Henrique Calandra, do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir das 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E ainda, deputado Cabo Maciel faz reunião para tratar de segmentos do Sistema de Segurança Pública. O evento será às 2 horas da tarde, no mini plenário Natanael Rodrigues. Dia 10 de dezembro. Presidente da Casa, deputado Josué Neto, realiza sessão especial de entrega da Medalha do Mérito a Jamil Cefair, às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Já o deputado José Ricardo discute sobre o Programa de Águas para Manaus, o PROAMA, em audiência pública a partir das 2 horas da tarde, no mini plenário Cônego Azevedo. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. A Assembleia apresenta a justificativa ao TJM sobre a aprovação do aumento do número de desembargadores. CPI da telefonia fecha acordo com a Cefaz, o governo e operadoras para redução de 10% nos serviços de internet. Deputados divergem sobre o orçamento impositivo e o participativo. E ainda, profissionais da educação são agraciados com a Medalha do Mérito Legislativo e Educacional professor Inês de Vasconcelos Dias. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alean. Uma ótima noite para você e até a próxima segunda-feira.